Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis com o Gênesis capítulo 25. Eu vou aproveitar a introdução que o irmão Gabriel deu sobre esse assunto na semana passada, falando sobre Esaú e Jacó. Gênesis 25, versículos 25, versículos 21 até o 23. Gênesis 25, 21 a 23. Antes de lermos, eu gostaria de fazer uma oração. Meu Pai, eu te peço instrução nessa manhã bela que o Senhor nos deu para a exposição do texto bíblico, para estudarmos as doutrinas do Senhor e conhecermos mais profundamente, mais perto ao Senhor, por aquilo que o Senhor se revelou. Obrigado por esse texto, Deus. Obrigado pela segurança e conforto que nós temos nas Escrituras, daquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, amém. O texto então diz assim: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Em algumas traduções diz: porque ainda vivo. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aqui, então, Rebeca tem dois filhos no seu ventre, Esaú e Jacó. A mulher que era estéril, que Deus abriu a madre por meio da oração de Isaque, que orou pela fé na promessa que o próprio Deus tinha dado, que a sua esposa iria dar-lhe um filho, que as promessas dadas a Abraão se cumpririam por meio dele. Só que essa mulher está com um problema. Eu nunca fui mulher. Não acredito em reencarnação, creio realmente que nunca fui mulher. Eu não sei como é que é você ter um, que dirá dois na barriga, e um brincando com o outro na barriga, né? As mulheres falam que o bebê chuta às vezes. Não sei se dói. Dói quando o bebê chuta? Dói, né? Imagine dois chutando, imagine um chutando o outro dentro da barriga. Então ela estava nessa situação. Tem dois, e ela, pelo jeito, não ia muito, porque ela passa a vida estéril. De repente Deus faz um milagre e ela concebe. E quando concebe está cheia de dores e tem briga na barriga, ela não está entendendo por que tanta briga. E ela foi perguntar a Deus. Entendo que ela foi perguntar em oração. A Bíblia não menciona sacerdotes nessa época, que a pessoa ia lá chegar no sacerdote. O sacerdote ia interceder por ela, igual tinha depois, quando o povo de Israel se estabelece, aí o sacerdote vai perguntar para Deus, e Deus. Não, aqui a pessoa vai diretamente a Deus em oração, e de alguma maneira Deus se revela a ela. Eu não sei se em sonho, eu não sei se ela ouve uma voz dos céus, eu não sei o que acontece, mas Deus responde e lhe diz que há duas nações. Ele faz aqui a profecia, profetiza que vão vir dois povos, e os dois povos não vão se dar bem, eles vão ser inimigos. Só que ele diz que o maior vai servir o menor. E eu queria focar nesse ponto essa manhã, sobre a doutrina da eleição no livro de Gênesis. Doutrina da eleição, doutrina da predestinação, que é algo que de certa maneira tabu nas igrejas, em várias igrejas batistas, e é um assunto complicado, que eu não vou ter a pretensão de explicar para você
como funciona, os seus detalhes, mas eu gostaria de ver o que a Bíblia fala sobre isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mas com ênfase no livro de Gênesis. Existem alguns fatos bíblicos que nós podemos afirmar a respeito deste assunto. Existem teorias por trás desse assunto tentando explicar os fatos. As teorias eu vou deixar para o curso do IB. Para quem quiser estudar teologia no IB, a gente trabalha as teorias, a gente tenta filosofar a respeito do assunto, tentar entender com mais detalhes, mas existem fatos que não podem ser negados, e aí você tenta explicar, um tenta explicar de um jeito, o outro tenta explicar de outro jeito. Existem explicações que são mais bíblicas, outras que são menos bíblicas, mas existem certas respostas e certos fatos que nós podemos afirmar. Você pode dizer, eu não entendo, você pode dizer, parece que não bate com a minha lógica, mas eu tenho que reconhecer o fato, e o fato está na Bíblia, e esse fato é que Deus é soberano, e Ele tem a prerrogativa de escolher quem é que vai ser a nação que vai dominar sobre a outra ou não, por exemplo, no caso de Esaú e Jacó. Então, Ele já fala para sua mãe que o mais velho vai servir o mais novo. No Gênesis 26... Não, o mais velho vai servir o mais novo. O Esaú vai servir o Jacó, né? Oi. O versículo fala, né, que o mais velho vai servir o mais novo. Isso. E lá na frente fala do direito do trono, do direito. Mas Deus já havia dado essa ordem, né? O mais velho vai servir. Já havia sido um fato decretado. Mesmo se ele não fizesse isso, mesmo se Jacó não roubasse a primogenitura, ele ia receber a primogenitura, né? Ele não precisava pecar, enganar o pai junto com a mãe, tramar um plano junto com a mãe para enganar o pai para tentar roubar a bênção, né? É isso que eles fizeram. Não precisaria ser assim. Rebeca, como a mãe, e que recebeu essa palavra, né? Rebeca recebeu, olha, teu filho mais novo é que vai governar sobre o mais velho. Então, ela deve ter guardado isso no coração e sempre está pensando, os dois estão crescendo, mas Jacó é o que vai receber a bênção. Por direito, quem sai primeiro é o Esaú, então, da barriga, né? São gêmeos, quem sai primeiro é o Esaú, então Esaú é o primogênito de direito, de fato, na verdade, né? É o Esaú. Então ele teria direito à bênção dobrada. Então se Isaac quando morre, ele divide a herança dele em 3 partes, 2 vão para Esaú, 1 vai para Jacó, pela lógica. O dobro da herança vai para o mais velho. Só que Rebeca já tinha recebido essa palavra de que o mais abençoado vai ser o Jacó. Então, com certeza, ela guardou isso no coração, e à medida que eles vão crescendo e que Isaac vai envelhecendo, ela vai sentindo que está chegando a hora, ela trama um plano junto com Jacó, para que Jacó fique com a bênção. Eu não sei se ela duvida que vai acontecer, que ele vai ser abençoado, mas ela não entende que Deus vai fazer, né? Que ela não precisa se intrometer. Então, mas de fato estava profetizado, estava prometido que o Jacó é que seria o mais novo, é que seria o abençoado, né? No Gênesis 23, versículo 2, você tem aqui, antes de voltar ao assunto de Esaú e Jacó, pensando naquilo que eu disse, da prerrogativa de Deus de determinar a bênção sobre alguém, ou não, ele diz no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Estava tendo uma fome na terra, Isaac estava na terra prometida, ele pensou, vou ao Egito, porque lá eu posso comprar mantimentos. Mas Deus disse para ele, não vá ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isso também é eleição. Isso também é um exemplo de eleição. Isaac é eleito. Você tem Abraão sendo escolhido e chamado, sem a Bíblia dizer que Abraão fez alguma coisa especial para ser chamado antes, né? Deus escolheu Abraão, chamou Abraão e prometeu a Abraão: vou dar essa terra para vocês. Aí Abraão tem o filho Ismael, e Deus diz: não é Ismael, é Isaac. Então Deus elegeu, escolheu que a bênção viria por meio de Isaac e não por meio de Ismael. E aqui então ele repete as bênçãos todas para Isaac. Só que quando ele promete bênçãos para Isaac, ele não só está abençoando Isaac, dando a terra para ele, como ele também está desabençoando todos os outros que habitavam na terra, porque a terra tinha dono, né? As pessoas estavam morando ali. Ele está falando: olha, eu vou tirar dos outros e vou dar para você. Então, quando Deus dá alguma coisa para alguém, Ele necessariamente não está dando essa mesma coisa para o outro. Ele escolheu dar para você. Então, Ele escolheu dar a terra para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é uma eleição. Isto é um plano de Deus. Isso é uma soberania de Deus, que é o dono de tudo, é o dono da terra, e Ele pode chegar e falar: eu dou a terra para esse. Mas Ele deu a terra para esse porque este é melhor do que o outro? Não necessariamente. Ele deu essa terra porque Ele prometeu que ia dar a terra. Ele tem um plano. Não é à toa assim, porque deu na telha de Deus, então Ele não é que deu na telha de Deus dar a terra para Isaac. Deus tem um plano, e por isso Ele dá a terra para Isaac. E aí, nessa escolha de dar a terra para Isaac, ele profetiza também. Então, quando Deus profetiza as coisas nesse contexto, Ele não só está dizendo: olha, eu estava assistindo um filme e eu vi que lá na frente você ia receber a terra, Isaac. Então eu vou te contar o que acontece no fim do filme. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar a terra. Então, não é assim. Ele não só olhou o futuro, Deus não só olhou o futuro e contou o final do filme para Isaac. Deus escreveu o final do filme. Ele falou: olha, eu sou o dono da terra e eu vou dar a terra para você. Tá? Então, isto é a prerrogativa divina do soberano, de abençoar com a terra e com as bênçãos materiais, riquezas e fecundidade que Ele deu para o seu povo, para o seu filho Isaac. E você pode pensar, muitas vezes: olha, pessoas são ricas, pessoas são férteis, pessoas são saudáveis. Eu não sou rico, não sou fértil, não sou saudável. Por quê, né? Isso acontece dentro do povo de Deus, dentro dos crentes. No meio dos crentes tem gente com mais bênçãos hoje, materiais, do que outra. Então, não adianta você ficar cobiçando essas coisas materiais, se de fato é o propósito de Deus que Ele dê mais para um do que para o outro. Não necessariamente Deus vai dar igual para todo mundo. Ah, então é porque Ele obedece mais a Deus. Não quer dizer que é porque Ele obedece mais a Deus, porque Deus tem um plano. Claro que nós vamos buscar as coisas. Claro que eu vou buscar a melhor condição de vida, vou buscar ter filhos e vou buscar ter saúde. Só que uns vão receber mais do que outros. Essa crise humana com as determinações e os desígnios de Deus, ela não é sem fundamento lógico. Quando eu olho para uma criança e eu vejo uma criança bonita e saudável, e eu olho para uma outra que nasceu deformada, nasceu com o rosto deformado, nasceu com duas cabeças, coisas horríveis às vezes que você vê, e você pensa. Não diga que você não pensa porque você pensa: Deus, por quê? E você, dentro desse contexto, desse assunto de eu não saber o porquê dos desígnios de Deus, você tem duas opções. Ou você nega o controle e a determinação de Deus sobre todas as coisas,
E com isso você vai abandonar a confiança num Deus que diz que todas as coisas colaboram para o bem daquele que tem a Deus, que ama a Deus. Ou então, e com isso você vai basicamente perder a esperança, né? Porque se Deus não controla as coisas, então que esperança há? E para que orar? Ou então, você chega à conclusão de que não sou capaz de responder o porquê essa criança nasceu deformada. Mas eu tenho que confiar naquele que eu conheço, que é o meu Pai, que faz as coisas conforme a sua vontade. Eu sei que há homens que são responsáveis por erros, eu sei que há homens que são responsáveis por tragédias, mas muitas vezes as pessoas que sofreram a tragédia não têm culpa nenhuma a respeito daquilo que aconteceu. E o fato de uma criança já nascer deformada, a criança em si não teve culpa nenhuma, mas Deus permitiu que ela nascesse assim. Então você ou vai para o caminho de que Deus não podia fazer nada, ou não quis fazer nada, ou simplesmente não liga para isso, ou então Deus tem um plano com isso. Por mais doloroso, por mais complicado, por mais difícil, por mais impossível que seja eu explicar qual é o plano, eu tenho que me curvar diante de Deus e dizer, Ele tem um plano. E para que serve esse plano? Esse plano serve para a sua própria glória, e é para o bem daqueles que amam a Deus. Como pode vir o bem de uma coisa dessas? Deus sabe como pode vir o bem. Ele não está pensando como você está pensando, no aqui e agora, Ele está pensando na eternidade. Então, um dia você vai perceber a grandeza e bondade de Deus em tudo que Ele fez, mas por hora, eu recomendo paciência e que você espere em Deus, e que você reconheça Ele em todos os nossos caminhos. E aqui você tem, então, no versículo 2 a 4, Deus prometendo que a terra pertence aos judeus e não aos outros povos. E isso é para Isaac. Pensa bem, o que Isaac faz com essa promessa? Bom, a partir de agora, então, eu vou elaborar um plano para conquistar essa terra. Vou gerar um monte de filhos, vou fazer um exército, vou expulsar esse povo daqui. Não, ele não faz isso. Ele recebeu uma promessa, Deus não disse para ele fazer mais nada. Mais para frente, em torno de 400 anos depois, Deus vai dizer para o povo de Israel, monta um exército e entra na terra. Mas agora não. Então, Isaac, ele aprende a descansar na palavra de Deus. Olha, ele diz que a terra é nossa, então vai ser nossa. Eu vou viver diante de Deus de acordo com o que Deus encaminhou. E ele vai tranquilamente gerar a sua prole, vai cuidar do seu rebanho, vai semear os seus cereais e vai colher. E à medida que Deus vai dando, ele vai colher. Mas ele não está preocupado em conquistar a terra. Ele não tem essa atitude proativa, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar. Não, ele age de acordo com aquilo que Deus revela. Descansa na palavra de Deus. E aí quando você vê no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E versículo 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ora, os filisteus também semeavam na mesma terra, só que Isaac colhia mais. Deus dava mais para Isaac. E aí, as pessoas ali que precisavam de emprego, vamos dizer, e vê, esse homem está colhendo muito, ele precisa de trabalhadores, então as pessoas vão trabalhar para Isaac, não para os filisteus. E aí Isaac vai montando o seu pequeno império, vamos dizer assim, né? A sua casa vai se engrandecendo, a ponto dos filisteus olharem para ele e pedirem para ele ir morar em outro lugar, porque ele estava ficando mais forte do que eles. Deus, na sua soberania, vai dando mais a ele do que aos outros. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Você vai ver nesse capítulo que tem um monte de poços que eles vão cavando. Eles vão cavando e vai dando água, vão cavando e vai dando água. E os filisteus, invejosos, eles vão atolando os poços e vão cobrindo de terra aqueles poços que vão sendo encontrados. Mas Deus vai dando mais poços. Onde eles cavam, no meio do deserto, sai água. Só que tem que cavar, né? O fato de você ter a promessa
não quer dizer que você não vai trabalhar também, de acordo com aquilo que Deus conduz. Como eu falei, não é um estresse, uma loucura, o que eu vou fazer para conseguir? Não, você vai debaixo da palavra de Deus, mas você segue a sua vida e você trabalha. Você trabalha por aquilo que tem que ser feito. E aí ele vai vivendo naturalmente. Vou plantar, vou cavar um poço. Se Deus me abençoar, eu vou enriquecer. Deus abençoou, ele enriqueceu. E aí, debaixo da promessa que ele tinha, né? Essa escolha aqui vai se tornando bastante clara, que tem um povo que está ficando forte, que é o povo de Israel. Na verdade, não é ainda chamado povo de Israel. Quem é Israel? Jacó. Israel é o nome de Jacó. Depois que ele luta com o anjo lá no Val de Jaboque, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, né? Então aqui, como é Isaac, pai de Jacó, ainda não chama de povo de Israel. É a descendência de Abraão, Isaac, né? Mas você tem essa casa se fortalecendo em detrimento das outras. E na verdade, como Deus escolheu Jacó e não Esaú, você vai ver esses povos mais tarde, a gente não vai ler a história hoje, mas os dois irmãos crescem juntos e vão ter essa rixa por causa da primogenitura que um vendeu para o outro. O irmão Gabriel já deu semana passada por um prato de lentilhas. Então, as duas nações que vão vir desses dois filhos se separam e uma vai brigar com a outra. Esaú, que nasce peludo, ele, por causa do prato de lentilhas, um prato vermelho de lentilhas, ele recebe o apelido de Edom. Muito bem. Ele recebe o apelido de Edom. Edom, que significa vermelho. Então, por causa disso, ele recebe o apelido de Edom e ele vai formar esse povo dos edomitas. Nós temos palavra a respeito desse povo dos edomitas lá em Malaquias. Dá uma olhada em Malaquias, capítulo 1. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 4. Malaquias 1, de 1 a 4. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ele vai falar contra Israel por causa dos pecados de Israel, mas ele vai mencionar Esaú no meio das palavras. E olha só como ele fala, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Como se precisasse perguntar em que Deus nos ama, né? A pessoa às vezes acha que Deus não ama. Deus não me ama. É isso que Israel estava pensando. Como assim Deus me amou? Como assim Deus me ama? Claro que Deus ama. Você não percebe? E claro, em tudo que nós recebemos de graça como presente de Deus, prova do seu amor. Mas ele dá um exemplo específico aqui, que é aquilo que nós lemos. Deus vai responder para Israel. Não foi Esaú irmão de Jacó? Você não é tudo filho de Isaac? Não tem o Esaú que é irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes, dos montes de Esaú, onde Esaú, a sua descendência foi habitar nos montes, fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, Edom que é Esaú, né? Diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está irado com Edom para sempre. Se Edom falar, olha, estou mal, mas eu vou construir as minhas cidades de novo, Deus fala, eu vou destruir de novo se você construir de novo. Por quê? Por que está tão irado com Edom? Para você entender por que Deus está tão irado com Edom, você tem que ler o livro de Obadias, tá? Mas, basicamente,
Edom nunca aceitou ser preterido em favor de Israel por parte de Deus, o Pai. Então sempre houve essa inveja, sempre houve os ciúmes, e Edom sempre foi contra Israel. E você tem aqui, quando Israel foi castigado por Deus, indo para o cativeiro, Edom zombou de Israel, e Edom, vamos usar a linguagem das crianças, Edom falou bem feito, né? E Deus nunca perdoou Edom por isso, e Edom também nunca procurou arrependimento para o seu pecado. Mas o fato é, se você ler as profecias de Deus a respeito de Israel, você vai ver Deus falando que Israel será castigado, mas no futuro Israel será restaurado. Ele termina as profecias contra Israel falando de uma restauração, falando do filho de Davi que vai reinar sobre Jerusalém, falando que nunca vai faltar alguém na casa de Davi que reine sobre Israel. Mas sobre Edom ele não fala isso. Edom ele fala, olha, eu vou punir Edom conforme os seus pecados. Deus é injusto em punir Edom conforme os seus pecados? Se um criminoso comete um crime e você coloca ele na cadeia, ou você o executa, no caso de países com pena de morte, ele está simplesmente cumprindo, o governo está cumprindo com a justiça. Não é injusto. Então, Deus, quando faz justiça no caso de Edom, ele não está sendo injusto, ele está sendo justo. Então, a dificuldade aqui nunca é entender por que Deus castiga o ímpio. Isso não é difícil de entender. A gente às vezes não gosta de aceitar, porque nós sabemos que nós também temos pecados. E se Deus fosse agir do mesmo jeito conosco, todos nós iríamos para o inferno. Por quê? Porque é lá que merece. Esse é o destino merecido dos pecadores. Nós não temos a percepção de quão graves são os nossos pecados, até o dia em que nós olhamos para as Escrituras e vemos o que as Escrituras falam sobre o pecado e o que é o destino dos pecadores. Aí nós percebemos como Deus enxerga o pecado. Vemos a maldade que existe. E aí quando eu penso, não, mas existem pessoas boas. Aí você olha para a Bíblia e Deus diz, essas obras de justiça são como trapos de imundície para mim. E em outro lugar ele vai e fala, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, nem um sequer. Aí você começa a perceber que o meu conceito da bondade, da justiça, não bate com o conceito da perfeição de Deus. Deus é perfeito e habita em luz inacessível. Essas obrinhas de bondade que um ou outro fazem não podem chegar e penetrar na luz inacessível que é Deus. Então quando eu começo a perceber isso, eu começo com o toque do Espírito Santo, você vai começar a enxergar quem é Deus e quem é o homem. E se Deus é tão perfeito e tão brilhante, então eu sou trevas em mim mesmo. E eu começo a não ter problema em entender que Deus castigue o ímpio. O que eu vou ter dificuldade de entender agora é não por que ele castigou Edom ou Esaú, mas por que ele teve misericórdia de Israel ou de Jacó. Estão entendendo? A crise que se tem, por que Deus manda alguém para o inferno, ela se dissipa a partir do momento que você enxerga a pessoa com os olhos da Bíblia, com os olhos de Deus. Olha, pecado merece inferno. E você começa a não compreender o amor de Deus. Por que ele salva alguém? Por que ele beneficia Jacó, se Jacó também é pecador? Se Jacó também é ímpio em sua própria natureza, tanto quanto Esaú. Das duas uma, né? Ou vai todo mundo para o inferno, ou então Deus salva alguns. Como eu falei, eu não vou me colocar na posição de Deus e dizer como Deus deve agir. Eu vou simplesmente olhar como Ele disse que Ele age e eu vou proclamar isso. Proclamar. Então Deus
foi misericordioso com Jacó. Deus não escolheu Jacó porque Jacó era melhor do que Esaú. Nós vamos ver que Jacó andou com Deus. Ele vai ter fé. Apesar da sua maldade, apesar de ser um enganador, apesar de mentir para o pai para roubar a bênção do irmão, ele crê nesse Deus. Agora, quem foi buscar ele foi Deus. Quem disse antes dele fazer qualquer coisa que ele ia ser abençoado foi Deus. Depois que ele rouba a primogenitura do irmão com aquele prato de lentilhas, e com medo do irmão, depois ele engana o pai e rouba a bênção do irmão. Primeiro ele rouba a primogenitura, depois ele rouba a bênção, né? A bênção do fim da vida. Ele foge do irmão. Até aí, não tem Deus na vida dele. Pelo texto, não parece ter Deus na vida dele. Ele fugindo da presença do seu irmão Edom, no meio do caminho, ele dorme lá em Betel, e ele tem uma visão de anjos, e depois dessa visão, ele diz: se Deus me abençoar nessa minha viagem, e se eu conseguir retornar abençoado, então Deus vai ser o meu Deus. Até aqui, Deus não era o Deus dele. Ele diz: então eu vou dar o dízimo, então ele vai ser meu Deus. Mas é Deus que vai buscar ele, sem Deus ser o Deus dele. Quem busca Jacó é Deus, não é Jacó que busca Deus. Então, Deus tinha um propósito. Deus é, primeiro, o soberano da criação. Deus é o soberano da criação. Isso não há como nós discutirmos. Como eu falei, se uma criança nasce deformada e a outra criança nasce saudável, é porque Deus é soberano. Então, é claro, se você não agir de maneira prudente conforme as Escrituras, se você casar com sua irmã, tiver um filho com a sua irmã, vai provavelmente nascer deformado por culpa sua, geneticamente, né? Mas a criança que nasceu em si, ela não tem culpa. Aquela alma que veio ali e que pode nascer deformada, e que às vezes também não é culpa de ninguém, simplesmente nasceu porque nasceu deformada. Essa não teve culpa e não pediu para nascer, como diz o outro. Você não pede para nascer, você recebe a vida como um presente de Deus. Essa vida que você recebeu é a oportunidade que Deus deu na sua mão. O soberano tem essa autoridade e esse poder de te dar a vida como um presente, e que alguns acham que é uma maldição e querem acabar com ela, mas ela é um dom de Deus para todo ser humano. Então, você tem Deus como o soberano da criação, e se ele é o soberano da criação, evidentemente ele vai ser o soberano do que vai acontecer com essa vida que ele colocou no mundo. Ela responde por seus atos, responde por suas escolhas, ela tem uma vontade, ela tem capacidade de tomar decisões, e Deus vai cobrá-la por isso, mas ele ainda é o soberano do que vai acontecer sobre as nossas vidas. Como, irmão? Como, irmão Érico? Como é que pode Deus ser o soberano e você dizer que Ele determina as coisas que vão acontecer, e ao mesmo tempo o homem ser responsável, e o homem toma decisões e tem consequências por causa das suas decisões? Sim, as duas coisas acontecem. Eu tenho um Deus que é soberano e eu tenho um homem que é responsável. Como é que é possível? Como é que é possível Deus, sendo soberano e tendo controle de tudo que acontece nesse universo, ser ainda capaz de coexistir com homens maus que tomam as suas decisões, e ele ainda assim dizer que todas as coisas colaboram para o bem do que ama Deus? Ué, se o ímpio faz uma maldade, então é ruim, né? Por que eu vou dizer que isso aí é da vontade de Deus e que Ele determinou e que Ele é o Senhor? Bom, eu vou dizer porque a Bíblia diz. Eu vou dizer porque a Bíblia diz que Ele está no controle, Deus está no controle. Então eu tenho que reconhecer isso. Agora, como é que explica? Eu não vou explicar isso, eu não sou Deus. Eu não sou Deus, eu tenho que aceitar. Eu tenho que me conformar com isso e dar glória a Deus que é assim. Não depende das minhas mãos de eu conseguir guardar a minha vida, a minha própria vida, contra as maldades dos ímpios. Não, existe um Deus que vigia sobre mim,
e que vai permitir somente que aconteça na minha vida aquilo que Ele determinar que Ele acha que é bom para a minha vida, para que eu aprenda alguma coisa, para me conformar à imagem de Cristo. Esse é o plano. Que você se conforme à imagem de Cristo e que o nome de Cristo seja exaltado. Então é isso que Ele vai... Essa é a preocupação de Deus. Então vamos seguir. Você tem escolhas de Deus no livro de Gênesis. Malaquias diz que ele escolheu disciplinar Edom, Esaú, de uma maneira bastante dura e para sempre. Se você olha o livro de Obadias, como eu comentei, depois você pode ler em casa o livro de Obadias todo, mas Obadias, versículo 1, só tem um capítulo esse livro, ele diz, falando sobre Edom, mais uma vez, esse livro aqui é focado em Edom, tá? O livro de Obadias é profecia sobre Esaú. É uma nação importante na Bíblia, uma nação rival de Israel, e que é bastante mencionada. E o versículo 1 diz, Obadias 1:1, visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom, temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E o versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Então eu tinha falado, por que Deus castiga tão duramente Edom, né? Eu falei, Deus, Ele age, sim, respondendo às suas obras. Sim, os seus atos e as suas escolhas têm consequências. E o versículo 9, e o versículo 10 ele diz, é por causa da violência que ele fez contra Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Jacó vai possuir aquilo que é teu, como eu falei, Edom tomou suas decisões e sofreu as consequências. Até aí tudo bem. Justiça. Agora, por que com Jacó Deus fala diferente? E fala, Jacó, que também adorou ídolos, que também seguiu os Baalins, que também se prostituiu. Por que Deus não fala, destruirei Jacó? Ele não fala porque ele tem uma promessa com Abraão e com Isaac, com Jacó. Ele não vai fazer isso. Deus é fiel. E Deus é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel à sua própria palavra. Então ele não pode negar-se a si mesmo. E ele diz, eu vou livrar Jacó. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Jacó vai vencer Esaú. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, é assim. E ai daquele que quiser discutir com Deus essas coisas. Por que ele escolhe o Jacó e dá o poder do Jacó de derrotar o Esaú? Mas dá para a gente entender por que dessa briga. Dá para você entender, humanamente falando, por que do ódio dos edomitas contra os israelitas, contra Jacó. Por quê? Pensa bem, né? Eu nasci primeiro, a bênção era minha, a primogenitura era minha. Ele vem, ele se aproveita de mim no momento que eu estou desfalecendo de fome, e aí eu tenho que vender a minha primogenitura para ele poder comer. Depois, na hora que meu pai está morrendo, ele engana o pai, finge que sou eu. Jacó fingiu que era Esaú para pegar a bênção do pai, que não estava sabendo que tinha sido vendida a primogenitura. E aí ele rouba a bênção, não sobra bênção nenhuma para mim, e ainda por cima Deus abençoa ele e não a mim. Então, e ainda por cima ele vai me vencer nas guerras. Essa rixa, humanamente falando, dá para entender. E aí você ou segue o humanismo e fala, esse Deus não é justo, esse Deus é arbitrário, isso aqui, ele vai jogando argumentos humanos, eu não quero esse Deus. Ou então
você se alia a Jacó e se prostra perante o Deus de Jacó e aceita Jesus como Salvador e se torna filho de Abraão pela fé e entra na bênção. Mas outros vão falar: eu não quero. Esse Deus assim eu não quero. Esse Deus não bate com a minha justiça. Eu prefiro ficar com Esaú. Se é para ser queimado, eu vou ser queimado com Esaú. Eu não aceito esse Deus. Esse Deus não aceito. Muitos, a maioria talvez pense assim: eu não aceito esse Deus e eu prefiro ser queimado com ele. Não é? Oi. Existem pessoas que acham que Jacó agiu dessa maneira. Deus colocou, se não fosse assim, não teria o objetivo de Deus. Não tem nada a ver. Houve um desvio na conduta de Jacó, né? De qualquer maneira ele chegaria lá. Muita gente acha isso. Deus como que justificando o ato de Jacó? Ou justificando o ato de Jacó, ou chamando Deus de mal, né? Por causa disso. Nunca confunda essas coisas. Deus é sempre bom, o homem é sempre mau. Se alguma coisa que o homem faz é boa, é porque ela fez em Cristo, fez em Deus. Mas Jacó então tem a promessa e ele rouba, ele engana, ele mente. Nunca você vai ter que colocar que ele tinha que fazer isso para conseguir essa bênção, né? Mas já está na hora H, o homem já vai morrer, e até agora não teve jeito, né? O Jacó pode ter pensado isso, e a Rebeca também. Até agora, o Isaac não abençoou Jacó, e ele está morrendo, já está até cego, ele vai acabar abençoando Esaú, e aí o Jacó vai perder a bênção. Quanto tempo resta, né? Eles não puderam esperar, eles não puderam aguardar, que Deus na última hora pode fazer do jeito que ele quiser. Então não se justifica a mentira e o engano certamente. A gente tem só abrindo parênteses, assim, Jacó pagou um preço muito caro. Muito caro. Então, se a gente fosse conivência de Deus, não, tudo bem, tranquilo, fez, está feito, ele pagou um preço. Com certeza, isso é uma boa palavra, né? Ele praticamente não foi expulso da sua família, mas na prática é o que aconteceu. Ficou separado da sua família, trabalhou 7 ou 8 anos lá para o Labão, recebeu a esposa errada, né? Recebeu a mulher errada, depois teve que trabalhar mais 7 para pegar a que ele queria. E depois disso, por conta disso, ainda vai ficar o resto da vida tendo briga entre as duas mulheres, Lia e Raquel, porque uma disputa o marido, uma tem filho, a outra não tem, e vai ter essa briga para o resto da vida. E os irmãos vão herdar isso aí também, que vão brigar entre si. Os filhos de Lia vão brigar com os filhos de Raquel e vão vender José para o Egito. E aí você vai ver de novo a soberania de Deus agindo, porque o José, que é vendido para o Egito, é todo abençoado lá, né? E ele diz que Deus fez isso comigo, né? No final ele vai falar, a gente vai ver a história mais para frente, ele fala, ele atribui a Deus: vocês me venderam para cá, mas foi Deus que intentou assim, o mal que vocês intentaram, o que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Não é que vocês não têm culpa, mas é que Deus é soberano, ele age até nas maldades dos maus, ele age para o bem do seu povo, tá? Então se alguém quer a tua maldade, não precisa ter medo. É por isso que Deus fala para você abençoar os que te amaldiçoam, para você amar os seus inimigos, porque no fundo todos eles estão debaixo da vontade soberana do Senhor. Então, o que homens intentarem para o seu mal, descansa, Deus vai tentar para o seu bem. Não é que você não vai procurar se defender, e ser prudente, se resguardar, mas naquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens, diz Paulo, e descanse na soberania de Deus, né? É tão gostoso você poder descansar na soberania de Deus, você saber que você não está nas mãos dos homens, você não está nas suas próprias mãos, você não está nas mãos do diabo, você está nas mãos de Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aí é a melhor coisa, a melhor promessa que nós podemos ter para encarar as dificuldades dessa vida, né? As escolhas de Deus em Gênesis, então, incluem, entre outras tantas, né, a escolha de Abraão, a escolha de Isaac em vez de Ismael, a escolha de Jacó em vez de Esaú. Mais para frente você tem uma outra escolha, a escolha de Efraim em vez de Manassés. Veja só como o próprio Jacó, depois de velho, vai agir com um dos seus netos. Gênesis 48, Gênesis 48, versículo 17.
Gênesis 48, 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita. Aqui, Jacó, já no Egito, com José, com a sua casa toda. Ele está já também para morrer, o Jacó já está bem velho. Ele vai abençoar os seus netos, filhos do seu filho José, Efraim e Manassés. Então, Jacó vai abençoar Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho, então ele deveria receber a melhor bênção. Mas veja como Jacó age. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, foi mal aos seus olhos. José não gostou. José não gostou que ele pôs a mão direita sobre a cabeça do mais novo e a esquerda sobre a cabeça do mais velho. E tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. José pegou a mão dele, não, o mais velho é com a mão direita, pai. Assim, né? E José disse, seu pai, não, assim não, meu pai, porque este é o primogênito, é Manassés o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, não, sim, eu o sei, filho meu, eu sei que ele é o mais velho. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia. E você quer saber, aqui por causa deste ato, Jacó entra para a lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Dá uma olhada lá no Hebreus 11. Hebreus 11, 21. Hebreus 11, 21, os irmãos que quiserem acompanhar. Parece que não tem nada de bom da vida de Jacó para falar na lista dos heróis da fé. Por que ele entra para os heróis da fé? Não, mas tem uma coisa muito importante. Ele é herói da fé, não da obra, né? Então, a fé, a obra que mostra a sua fé é essa que o autor de Hebreus destaca. Então, aqui aparentemente não tem uma obra de justiça, mas tem uma obra de fé. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés, que nós acabamos de ler, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Depois ele vai dizer sobre a fé de José. Sobre Jacó ele só fala isso. Pela fé, Jacó abençoou Efraim e Manassés. Cadê a fé? A fé de que contra a lógica humana, o mais novo é que vai dominar sobre o mais velho. Vai ser maior, não é que vai dominar, ele vai ser maior, mais rico, mais poderoso do que o mais velho. Se fosse pela lógica humana, ele simplesmente ia abençoar os dois, só que ele iria dar a maior bênção para o mais velho. Mas de alguma maneira, e o texto de Gênesis não fala como, de alguma maneira, Deus informou Jacó de que Efraim seria maior do que Manassés. Isso não é só uma coisa da cabeça de Jacó, porque Deus me abençoou, mesmo eu sendo mais novo que o meu irmão, então eu vou fazer a mesma coisa com o meu neto. Ele tinha um monte de netos, mas com esses dois em específico, com certeza, o Espírito Santo revelou para Jacó que, contra a lógica humana, Efraim, o mais novo, ia ser maior do que Manassés, o mais velho. E Jacó creu. Por que ele creu? Porque ele andou com Deus e ele viu isso acontecendo na vida dele. Ele viu, eu fui maior do que Esaú, mesmo sendo quem eu sou, apesar de ser quem eu sou, sem ter nenhuma justiça ou mérito próprio, mas eu vi que Deus me abençoou, e eu fui maior do que Esaú. E se Deus, o mesmo Deus, diz que Ele vai abençoar Efraim mais do que Manassés, então eu creio e eu vou declarar isso perante o meu filho José. E aí ele crê, ele declara, e por isso ele entra na lista dos heróis da fé. Se no coração você crê, com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, né? Jacó não confessou que Jesus é o Senhor porque eu não conhecia Jesus ainda, mas ele creu o quê? Na palavra de Deus. No coração ele creu, com a boca confessou. E ele foi salvo por causa dessa fé. E aí você tem, não estou falando que ele se converteu aqui, mas isso é a fé que ele declara, é aquilo que prova que ele cria de fato. Por que essas escolhas de Deus, né? Se você tentar explicar as coisas, alguns vão dizer assim, então é uma loteria, né? É uma loteria.
Deus me escolheu, eu estou escolhido, se não me escolheu, eu estou amaldiçoado. Ou então, Deus é arbitrário, o Deus joga dados, ou então, o que mais se pode dizer, é por causa dos méritos. Então ele na sua presciência, ele viu que Jacó ia ser melhor que Esaú, e então ele escolheu Jacó. O texto em momento algum diz isso, que ele viu que o Jacó ia ser melhor do que Esaú, então por isso ele escolheu. Não diz isso. Até tem várias profecias, várias palavras dos profetas do Velho Testamento que diz que não foi Deus falando para Israel, não foi por causa das tuas obras de bondade que eu te escolhi e te cuidei, é por causa da minha palavra. Então, você se tentar explicar muitas coisas com lógica humana, você vai acabar engasgando, eu garanto isso para você, tá? Se fosse loteria, então Deus não tem um plano, as coisas acontecem a acaso, jogando dados. É preciso aceitar as coisas que acontecem em língua de Deus. A Bíblia me ensina a aceitar que Deus tem um plano, Ele cria as pessoas dentro desse plano e Ele conduz a vida das pessoas também dentro desse plano, e Ele ilumina as pessoas dentro do seu plano para cumprir o seu plano. Dentro desse assunto, lógico que vai aparecer a pergunta complicada, mas e aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam Jesus? Era plano de Deus que ele não aceitasse Jesus. Ele não aceitou Jesus porque Deus não determinou que ele aceitasse Jesus, ou então Deus o impediu de aceitar Jesus e Deus o forçou a ir para o inferno, e você vai entrar naquelas crises. Aí chega o ponto que a pessoa fala, mas será então que eu sou escolhido, né? Será que eu vou para o céu? Porque já não sei mais se eu sou escolhido. Isso depende da escolha dele, não da minha. Aí começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Primeiro, tenha uma coisa muito clara diante de si. Deus não está aqui para confundir a tua cabeça. Tem coisas que você não entende, mas o caminho da salvação é claro, e Ele revela para você, e Ele te dá segurança. Olha, se você crer em Jesus, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então descanse nesse fato, que se você crê e confessa Jesus como Salvador e Senhor, então você é salvo. Isso é a linguagem que Deus usa para se comunicar com os homens, é uma linguagem simples. Vinde a mim, né? A quem quiser, venha e beba de graça a água da vida. Existe, claro, os desígnios de Deus atuando até nisso, mas isso pertence a Deus. Você não vai querer entender e explicar a mente de Deus. Você vai comunicar para as pessoas o Evangelho simples. Jesus morreu com a cruz, todo aquele que crê vai ser salvo. Então, você tem que sim tomar uma decisão por Jesus. Só que a Bíblia me ensina que se eu tomar essa decisão, é porque Deus me escolheu. Isso eu não posso negar. Mas, você que escolheu Jesus, descanse. Se você crê em Jesus, você é salvo. Você é salvo. Os mistérios da eleição, da predestinação, dos desígnios de Deus, você entrega para Deus. E descansa no quê? No fato de que se eu creio, também é porque Deus quis assim. Também é porque Deus quis assim. E eu estou seguro nas mãos dele. Que aquele que me chamou também é poderoso para me confirmar e me guardar até aquele dia final. Tá? Eu não vou negar os textos da Bíblia que falam sobre a predestinação. Também não vou tentar... A predestinação e a eleição. Não vou negar esses textos, ou tentar dizer que eles não dizem aquilo que eles dizem. Eu tenho que ser humilde como uma criança e aceitar. Olha, eu sei que Jesus morreu por mim. E eu creio nisso. E nisso eu sou salvo. E eu sei que eu estou seguro nas mãos do meu Pai, porque foi Ele que quis que eu fosse salvo, e foi Ele que moveu meu coração para crer. Obrigado. Então a gente descansa nos fatos bíblicos, porque os fatos foram dados, não para te confundir, mas para te dar segurança. Se eu creio, é porque Deus transformou meu coração. Ah, mas por que o outro não crê? Olha, o que o outro não crê, eu vou entregar nas mãos de Deus, e eu não sei se ele não vai crer amanhã. Isso é com Deus também. Eu vou anunciar. E o que eu vou anunciar para você? Eu vou anunciar que ele tem que tomar uma decisão. Que ele tem que se arrepender dos seus pecados e seguir Jesus Cristo. É simples assim. Só que as pessoas tentam explicar a mente de Deus,
tento explicar o ser Deus. Não posso explicar Deus. Eu tenho que crer em Deus e confiar em Deus e me relacionar com Ele. Mas explicar os desígnios de Deus, isso não está nas minhas mãos. Veja como Paulo trata esse assunto em Romanos 12. Às vezes as palavras são chocantes, mas elas são a verdade. E como o assunto, Paulo sabe que o assunto está além da compreensão humana, então ele joga as palavras diretas, assim, ó, não discute com Deus, é assim que ele fala, né? Romanos 9, versículo, vamos ver o 10 em diante. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então ele explica, ele volta nessa história que nós acabamos de ler, que Deus escolheu Jacó e não Esaú. E ele diz por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Assim, por quê? Ele diz, ele não diz por que a razão de por que o Jacó não Esaú, mas ele explica o sentido em que um foi escolhido. É por causa da vontade de Deus. Quer dizer, você quer um porquê além disso, ele não dá, né? Ele diz, é porque Deus quis. Basicamente isso. Ele só fala, não é por causa de obras. Com certeza não é por causa de obras, nem as obras que Jacó fez, e nem que ele faria. Ele não coloca obras em lugar nenhum aqui como a razão. Existe algum propósito além do que está revelado, que pertence a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Não é aquele que jogou cara ou coroa, opa, saiu Jacó, então Jacó. Não é assim. Deus sabe que, se ele escolher Jacó, o nome de Deus mesmo vai ser mais glorificado. Deus está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com a nossa glória. Deus está preocupado com a sua glória. Sua. Então, ele escolhe Jacó para que o propósito de Deus, conforme a eleição, se estabelecesse. Porque ele sabe que o nome de Deus será glorificado, mais glorificado, por meio da eleição de Jacó. E ele não precisa prestar contas a ninguém, dizer por que foi assim. A razão é essa, para glorificar esse propósito da eleição. E foi dito, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Não que Esaú tenha sido profano porque Deus determinou, obrigou que Esaú fosse profano, rejeitasse Deus. Não, Esaú é profano porque Esaú é profano, né? Esaú é profano porque ele não ama Deus. E depois ele é castigado pelo disso. É escolha de Esaú, tá? Mas a dúvida, como eu falei, não é por que o Esaú é profano. A dúvida é por que Jacó é escolhido e abençoado. Esta é que é o grande mistério. O amor de Deus por Jacó e não a justiça de Deus para com Esaú. A justiça de Deus é a justiça, eu entendo perfeitamente. Mas por que tanto amor como Jacó? Aí, Paulo, antecipando o questionamento das pessoas, ele já sabe, as pessoas não vão entender isso. Então ele já se antecipa e ele fala no versículo 14: que diremos, pois, que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele já sabe, alguém vai dizer, opa, isso é injusto. Ele já fala, não vem dizer que é injusto, porque se você for levar para o lado da justiça, simplesmente só tem um caminho, vai todo mundo ser rejeitado. Isso é justiça, é isso que você quer? Só tem dois caminhos, né? Ou vai todo mundo para o inferno, ou então Deus interfere no coração do homem e salva alguns, porque todos não vão querer ser salvos, né? Ele oferece salvação para todo mundo. Olha, todo mundo, Jesus morreu por você, e a oferta de salvação, se arrependa, mas ninguém vem, ninguém quer, todo mundo dá as costas para Deus. Então o Espírito Santo age no coração de alguns e essas pessoas se convencem de que Jesus Cristo morreu por mim, eu quero. É como a Bíblia usa uma linguagem às vezes de tirar o véu dos olhos da pessoa, e a pessoa enxerga.
Agora não vou ficar discutindo por que isso não acontece com todo mundo e todo mundo aceita. Com certeza aconteceu comigo e com certeza não foi porque eu sou melhor do que o outro que não aceitou. Não é por isso. Eu não sou melhor. Minha natureza é do mesmo lamaçal de onde foi feito, como foi feito o outro vaso, como diz o mesmo texto, né? Então, a massa falida da humanidade é essa, descendência de Adão. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, a iluminação me alcançou e alcançou você, se você crê em Jesus. Nós fomos feitos, recriados no novo nascimento, como Filho de Deus. Mas Filho de Deus como? A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É porque você recebeu. Você recebeu o Filho de Deus, então você se tornou o Filho de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então tem a sua vontade, tem a sua escolha, tem. Mas quem escolheu quem primeiro? Essa é a pergunta. Irmão, Oi. meditando um pouco sobre Felipe e Natanael, às vezes a gente não entende essa questão da escolha de Deus. Está escrito assim no 43, no João 1, 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ele encontrou a Felipe e falou, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse, achamos o Messias. Ou seja, ele não achou o Messias, mas achou o Messias me achou. Então, aquilo que você falou, olhando pela ótica de Deus faz sentido. Olhando pela ótica humana, a gente não consegue entender. Exatamente. Aceitei Jesus, né? Jesus me trouxe. Deus diz em João 6 que o Pai conduz ao Filho, né? E todo aquele que o Pai conduz ao Filho vai ao Filho. E nenhum do que vai ao Filho será rejeitado. Então você é salvo porque você foi a Jesus. Mas saiba sempre que Jesus foi a você primeiro. Glória a Deus por isso. Não há dúvida que nós devemos nos alegrar com isso e descansar. Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me chamou, eu aceitei, nós fomos regenerados. E eu não vou tentar filosofar sobre isso, tá? Eu só estou lendo os textos e vendo aquilo que a Bíblia ensina sobre isso. Não vou negar todos os textos que mostram que a oferta de salvação é para todos e que todos são confrontados com isso e têm a obrigação de crer. Crer em Jesus é uma obrigação, né? E a responsabilidade é do homem, e o homem vai legitimamente ser condenado por ter rejeitado Jesus. No dia do juízo, você rejeitou a salvação, ou você pecou, você andou em pecado, morreu nos seus pecados, então por isso você é condenado. Os que são salvos apesar disso, apesar dos seus pecados, nós recebemos e fomos transformados à imagem de Cristo. Oi. Às vezes assim, a gente pega e fala assim, nossa, se tivesse combinado lá, ficou certinho. Mas é a soberania de Deus que tem necessidade. A soberania de Deus também é linda, porque nessa soberania Ele fez o processo de salvação de tal maneira que você recebesse Jesus de livre e espontânea vontade. Você não é salvo contra a sua vontade. Deus trabalha na tua vontade, muda a tua vontade e você aceita Jesus. Então, você abraça Jesus, mas Jesus te abraça antes. Existem, como eu falei, várias tentativas de explicar como isso acontece. Nasceu de novo primeiro, depois creu, outro creu, nasceu de novo depois. Aí é tudo uma discussão que as pessoas brigam por causa disso. Mas o fato é lindo. Jesus me amou e eu amei Jesus. Isso aí, com certeza é isso que a Bíblia nos ensina, e tem muita coisa mais profunda que eu não sou capaz de explicar, mas eu aceito a palavra de Deus e me alegro com isso. Me dá uma segurança da salvação quando percebo as coisas como são, e me estimula a obedecer, a obediência. Você ter a confiança de que você é filho de Deus te estimula a caminhar com Deus. Você ter o medo e a insegurança de você não saber se você é filho de Deus ou não, te gera só crise. O plano de Deus, eu entendo pelas Escrituras, é você ser salvo e saber que é salvo. Se você de fato for. Se você não for, não é para você saber que isso é erradamente. Mas se você for realmente crer de todo o coração em Jesus, é para você descansar nesse fato. Para você seguir o seu Pai com o Senhor Jesus em alegria e não em medo. Exatamente.
salvação pertence ao Senhor, e é um presente para nós, e ela nos dá. O Espírito Santo testifica ao nosso coração de que somos filhos de Deus. Versículo... Bom, eu acho que o nosso tempo está adiantado, nós começamos antes da hora. Eu vou só encerrar com este fato de que nós afirmamos a soberania de Deus na eleição, nós proclamamos a responsabilidade do homem em crer e escolher Deus, ou seja, Deus é 100% soberano, mas o homem é 100% responsável, e se você creu, é porque você foi escolhido, e você pode se alegrar, você é um eleito do Senhor. A eleição é a nossa segurança de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Amém?